muitas das vezes o cara nem sabe o que é o Pro Clubes, ele ainda não conheceu essa modalidade. Mas e se você criar a forma de apresentar para esse público essa modalidade que realiza tudo isso que a gente vem conversando aqui? Ou seja, você vai ter a possibilidade de ser um jogador de futebol no mundo virtual, você vai poder ter a sua própria jornada, você vai conquistar a sua própria vaidade, porque a partir do momento que você é considerado um bom jogador, você vai ter ali dentro daquele ambiente o reconhecimento e você também vai ter possibilidade de monetizar. Relevância. Então, você consegue dentro do Pro Clubes isso tudo. Se você consegue mostrar que é possível você atingir isso tudo, para quem ainda não atingiu, a quantidade de produtos e possibilidades de construção que você tem são infinitas. E aí você pode construir um funil de vendas no qual você consiga fazer produtos de entrada de funil e de fim de funil, em que você consiga realmente atingir o desejo de cada um. Aí, por exemplo, não sei se a gente ainda deve tocar aqui na Network, por exemplo. Já vamos entrar, já vamos chegar. Mas o que eu queria saber antes explica para um leigo, pode ser olhando para a câmera, explica para um leigo o que é o Pro Clubes. Como é que eu entro, como é que eu jogo, para um leigo, completamente leigo. Comprei o FIFA. Vamos lá, leigo. Enfim, gente. Você comprou o EAFC, dentro do EAFC tem um modo lá de jogo, o Pro Clubes, que você tem que criar o seu avatar. Dentro do seu avatar você vai ter pontos de habilidade que você vai distribuir. E nesses pontos de habilidade você vai definir se você vai ser um jogador com mais poder de finalização, se você vai ser um jogador com mais poder de marcação, vai escolher a sua posição e montar o seu jogador. Conforme você joga, você vai evoluindo o seu player, o seu bonequinho lá, o seu avatar, e vai melhorando dentro do jogo. E aí você tem que se conectar a pessoas. Para isso, eu recomendo que você entre na Network Pro Clubes Elite, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Mas você tira toda a barreira de entrada dentro do cenário do Pro Clubes e inicia a sua jornada. E aí você tem cenário competitivo, competições com padrões de alto nível, a competições que são de início de jornada, e você basicamente entra nesse universo em que você pode sim se tornar um jogador de futebol virtual. Legal. E o Pro Clubes é isso. E aí você tem o legal do Pro Clubes também é aquilo. Você não controla mais o Messi, você não controla o Pelé, você controla o seu boneco, você se controla. Então, isso que é sensacional. É a jornada do Manuel Pacheco dentro do Pro Clubes. É a minha jornada dentro do Pro Clubes. Você tem identidade. Esse é um diferencial. Você é você. Legal. E me explica agora um pouco sobre o modo competitivo. Como é que funciona hoje? Quais são as oportunidades? Se tem campeonato presencial? Como é que são os campeonatos? São divididos por divisões? Como é que é? O competitivo do Pro Clubes ele é um pouco complexo de ser explicado. Mas eu costumo dizer que eu pensaria no boxe. Você conhece de boxe? Muito pouco. Então não te ajudei em nada. Mas talvez o telespectador saiba do que a gente está falando. Mas basicamente é o seguinte, no boxe você tem os campeões de cada federação. Entendi. Então, não necessariamente... Pode ser o UFC também, que se você não tem uma federação unificada, mas tem várias federações com diversos campeonatos diferentes. Exatamente, é isso. Então, você vai entrar num time, né? Ou você vai criar o seu próprio time. Para isso você precisa se conectar a pessoas, e ao se conectar a essas pessoas, criar esse time, você tem que procurar as federações. E aí você encontra essas federações sem muita dificuldade, é só procurar Pro Clube direitinho ali no seu Instagram que você vai encontrar um monte de lista de federações disponíveis. Ou então o Marcelo Vieira Pro, que é o Instagram dele. Ou então você entra no meu Instagram, no Marcelo Vieira Pro, que eu te ajudo também, e você vai ingressar nesses campeonatos. Uma vez que você ingressa num campeonato, você já vai estar imerso dentro de um ambiente mais competitivo em que, trocando ideia, conversando, você vai entender o que é mais relevante, o que é menos relevante. Mas sim, tem federações que fazem competições presenciais. No ano passado eu joguei 4 ou 5 campeonatos presenciais, ou seja, Inclusive, essa foto aqui é de um campeonato presencial, né? Que você foi vice-campeão. É de um campeonato presencial que aconteceu em São Paulo, na Live Arena. Que na época até o Yoda do League of Legends, ele tinha um trabalho de academy por lá também, bem legal. Então, você tem um ambiente de cenários profissionais, de presenciais. Você tinha, por exemplo, um campeonato que é a Argentina Game Show, que era muito conhecida, patrocinada pela Coca-Cola. A 11x11 é uma federação também. A gente fala federação, mas dá para dizer mais como organização, porque federação
legalmente, tem até aquela questão de constituição de federação tal. Não é isso. São organizações, são iniciativas privadas de pessoas que estão construindo negócio dentro do ambiente do Proclubes e criando competitivos, gerando conteúdo, atraindo patrocinadores e transformando em negócio. Isso. E aí você faz todo esse cenário competitivo. O legal disso é aquilo, que cada um cria sua iniciativa e aí a livre concorrência. Vai prosperar mais. Exato. Aquele campeonato que tiver uma premiação melhor, que tiver uma organização melhor, uma estrutura. Mas eu quero que você passe de novo sobre essa questão da Argentina Game Show. Porque é um campeonato internacional na Argentina. Como é que... Você já disputou uma dessas? Vocês não chegaram na final, mas você já disputou uma dessas. É como se fosse o Mundial do Proclubes, né? Um campeonato a nível mundial, entre aspas. Exatamente. Eu diria sul-americano, né? Sul-americano, sim. Sul-americano, porque não tinha europeu vindo, né? Mas na época eu jogava pelo Dragões da Real Esportes, é um time ligado à torcida do São Paulo, mas era muito mais forte também na escola de samba. Isso, Dragões da Real. Né? Comecei minha trajetória no Fifeiros, né? Aí tô completando sobre a trajetória. Comecei no Fifeiros, depois daquela experiência pelo time do Diego, montei o meu próprio time e falei, eu quero montar meu próprio time e empreender aqui dentro também como organização. Fomos bem sucedidos, chegamos a ser campeão logo no nosso primeiro ano contra o time que mais investia na época, que era o Wolves. Chegamos na Dragões da Real. Na Dragões da Real, aí o time realmente decolou e aí já tinha uma estrutura mais profissional com... escola de samba, tem recurso, a gente fazia as nossas próprias transmissões, eu cheguei a fazer parceria com o Rica Perrone, jornalista, aí a questão do conhecimento que eu tenho também como jornalista, que abraçou de cara a modalidade e botou as transmissões dentro do Facebook dele. Olha a exposição que esse cara deu pra gente, a possibilidade que ele deu pra gente. Eu sou um grande fã do Rica Perrone. Cara, ele é um cara realmente empreendedor e inovador dentro da função do jornalista e ele quebrou paradigmas dentro desse cenário. Ele fez por ele mesmo. Ele é um cara que recusou estar na Globo para poder fazer a própria jornada dele. É um cara que você tem que respeitar demais, por mais que a gente também tenha que respeitar a Globo, né? Cada um com a sua jornada, cada um com a sua trajetória, mas ele é um cara que talvez tenha sido o primeiro cara que empreendeu sozinho no mundo online, no mundo da internet, e tenha tido sucesso como influenciador. Um dos primeiros jornalistas independentes que tem. Qualquer jornalista deveria estudar o case dele. Gostando dele ou não gostando dele, não, sendo de direita ou sendo de esquerda. É um cara que ele... É um cara disruptivo, no mínimo disruptivo. Exatamente. E esse cara viu... olha só que legal. Esse cara viu o potencial no Proclubes. E esse cara abriu o canal dele, a página dele, pra gente fazer a transmissão de Proclubes. E ele jogou com a gente uma competição de Proclubes, um cara que não precisava daquilo. Um dos grandes objetivos que eu tenho, se possível, um dia é botar também no lugar de convidado aí o Rica Perrone. Eu tenho muita vontade de saber um pouco sobre a trajetória dele e entender a mentalidade dele recusar todas essas propostas e ele querer seguir a carreira dele como jornalista independente sozinho. Eu acho muito interessante. Ele tá morando nos Estados Unidos agora, mas vira e mexe ele vem pra cá. Eu tenho contato dele, eu faço. E falo com ele também. Já agitei muita entrevista pra ele lá dentro do Fluminense. Legal. Ele vem pra cá. Mas aí qual que é o ponto nisso aí? O Rica Perrone é um cara que viu esse valor dentro do Proclubes. Por isso que também me faz acreditar mais na modalidade também. Um cara que é disruptivo, ele viu algo ali que, né? Que fazia sentido. E aí ele abriu o canal dele na época pra gente. A gente fez a transmissão, foi um sucesso, botamos o Rica pra jogar. Ele nem era tão bom assim, pra ser sincero, mas ele acha que joga FIFA pra caramba. E aí a gente lidou com a trajetória da Dragões da Real. Qual que foi sempre o diferencial do Fifeiros, o diferencial da Dragões da Real, também foi o diferencial do Santos Esportes, é que a gente nunca se limitou apenas a jogar. A gente sempre entendeu que existia um poder muito grande em você trabalhar conteúdo, em você dar visibilidade. Então, às vezes, a gente pagava menos de remuneração para um atleta, mas a gente fala, você vai estar sendo visto, você vai realizar aquele sonho de ser visto no mundo do futebol. Mexer com a relevância, mexer com o ego de uma maneira geral. Exato. Então todo mundo queria jogar no nosso time. Então eu parti... Você não tinha dinheiro, mas você tinha visibilidade. Exato. Então, e aí eu fiz a contratação na época do Team NS, que era o Renato Souza e o Rafael Navarro, profissionais competentíssimos. Eu assisti muitas narrações deles, realmente são muito bons. De narração, né? Inclusive o Rica pediu pra ver antes da gente botar, só queria ver os caras que você vai botar pra narrar. E quando ele viu, falou, os caras são bons pra caramba. Os caras são muito bons. E aí eles faziam as narrações, faziam as transmissões, e isso fazia com que a gente... Eu comecei com o Fifeiros, terminei campeão com o Fifeiros numa temporada. Na temporada seguinte, entrei no Dragões da Real, e naquela temporada mesmo com o Dragões da Real, a gente saiu pro top 1 do Brasil. Por quê? Porque a gente trabalhou o que ninguém trabalhava, que era marketing, era comunicação, era identificação
Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.